Olá, eu sou a Samanta, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o cão que tá passando calor. Gente, eu agradeço às 917 pessoas que estavam até o momento do início desse vídeo, fico muito feliz por cada inscrição. E, bom, bora para a resenha de hoje. Eu trouxe O Amante Detalhista, de Alberto Mangel, não sei direito a pronúncia dele, ele é um argentino. Bom, por partes aqui. Cuidado com o título e com o livro fininho, porque assim, nem funcionou pra mim, nem vou mentir a vocês. Vai falar, você não gostou? Bom, com que ler, né? Enfim, depois eu arrumo isso aqui. Bom, a edição é linda, gente, da Companhia das Letras, capa dura, delicinha de se ler, enfim, tudo de bom, curtinho, você pensa, vou ler numa sentada, e é bom que leia, porque ele é extremamente arrastado. É ruim? Não diria isso, só que se você pegar, ler 10 páginas e largar, você não vai terminar de ler. Então o livro, ele começa na página 13 e termina na página 92, é só isso. Então assim, é um livrinho para 1h30, 2, é um livrinho para 1h30, 2. Só que você tem que estar, não é com atenção, não é, o vocabulário é muito rebuscado, mas eu gosto. Eu tenho uma amiga que falaria assim, nossa, se a Samanta tá muito rebuscado e muito detalhado, mas não à toa o nome é O Amante Detalhista, tá, é demais, é tipo over, assim, sabe, de tanto detalhe. Não vou mentir pra ninguém, não vou. É muito detalhado, é arrastado e o título engana, porque eu tava imaginando uma coisa e acabou que foi pra outra direção. Então vamos lá, se você gosta de uma escrita arrastada, puxada, detalhista, você vai gostar desse livro. Mas aí que tá, a gente tá falando de um... E aí tem uma outra coisa, eu não vou dar spoiler para aqueles que gostam dessa linha, vão se interessar, vão querer ler, mas no final eu vou dar uma palhinha para estudante de psicologia. Esse livro é um pouco interessante, de um transtorno de personalidade que é abordado aqui. Queria só fazer uma leitura, achando que fosse uma coisa, tava lá eu pensando, enfim, não tem como analisar. Do que se trata então este livro? Que tipo de amante é? Então, a gente tem um personagem que tem até a foto dele aqui. Ah, para quem gosta de francês também é um prato cheio, porque tem várias passagens em francês, se passa na França, no entreguerras. E tem outra coisa aqui que você precisa saber também, além de ser muito detalhado, é muito detalhado também as ruas, os nomes, os locais, que daí eu particularmente, quem já está aqui já tem, quem já sabe, não tenho amores pelo idioma francês, mas para quem gosta é um prato cheio. Eu tive um pouco de dificuldade, tanto que até a pronúncia do próprio personagem, para mim, provavelmente não é correta, mas foi como eu guardei. Vazampaine. Aí você acha que é uma história de ficção. Depois, você vai andando, você começa a achar que é uma história de não ficção. Mas eu não sei como cada um lê, eu pensei, vou ler tudo, vou deixar fluir, porque o negócio já é truncado. E eu comecei e parei, não só de largar o livro, você quer saber como ele termina, mas eu tive que recomeçar tudo de novo, porque se você tiver com um pouco de sono, você vai achar assim um tédio. Se você não gosta de ler, nossa, fique longe desse livro, porque você vai falar, nossa, é por isso, leitura é chata. É para quem gosta. Me lembrou, mas de modo não tão legal, o Bartleby. Tanto em esquema de como se desenvolve, não na repetição da frase, mas como se desenvolve o final impactante. É bem impactante o final, mas o Bartleby te instiga de outro jeito, aqui você é instigado. Enfim, aí ele vai dando tanta referência, vai falando tanto, que eu até achei que este Vazampaine, sei lá como, fosse o Vazampaine, fosse verdade. Tipo, fosse um cara de verdade que tivesse sido real e que essa história fosse um pouco ficcional. Até porque a gente tem uma foto dele aqui. Aí eu pensei, se tem uma foto dele aqui, então não é, né, um retrato e tal, deve ser. Então não é. Aí eu falei, bom, vou seguir com a leitura. No final eu vejo. E só joguei no Google o nome do personagem inteiro, né? Quem fica falando, mas é Antoine, alguma coisa, enfim.
Quando eu joguei, como foi minha surpresa, que só saiu referência a esse livro mesmo. Então é um personagem inventado, mas que tem todas as características de ser real pelo modo como é narrado. Porque todas as notas de rodapé, sem exceção, até a explicação para essa foto que eu mostrei agora, tem assim, peguei no diário, aqui ó, caderno de anotações 51A, caderno de anotações, então você pensa, poxa, foi encontrado esse caderno de anotações desse Vazampen, o narrador juntou os fatos, é meio histórico, então beleza, então tipo, eu que sou ignorantona, confesso, não conhecia e tá tudo certo, depois eu vejo e vou a fundo na história dele, só que não, porque ele não existe, procurei, não tem nem Wikipédia dele, sai os lugares onde você pode achar para comprar, e algumas reportagens falando do romance do Mangel. Eu não li o Encaixotando Sua Biblioteca, perdi uma promoção e nunca mais li, enfim, perdi de comprar e ficou. Mas os vídeos que eu vi mencionam aquele, então eu não posso comparar a escrita, enfim, aqui a gente tem ele que começa narrando um linguajar muito rebuscado, esse narrador que é tipo um historiador que vai contando a história dele, então daí você começando o que ele te joga na história e passa assim alguns parágrafos. Não é que a escrita não é gostosa, porque logo no começo meio que te cativa e você pensa, bom, vai ser um amante que amante, você pensa que alguém tá traindo alguém, que é um triângulo, um quarteto, enfim, um Dom Juan, foi o que eu pensei, tipo, vai ser um Dom Juan, cara, e vamos ver onde que são os detalhes. Não, começa, vou dar o tom pra vocês, ó, vou dar o tom até assim, no começo, como é página 13, como começa mesmo. Não há cidade como, desculpem meu francês, Poitiers em toda a França. Outras exibem suas histórias gloriosas com despodurada ostentação ou tentam humildemente ocultar as cicatrizes da guerra por trás da fachada insípida e indústrias prosaicas. Poitiers, pelo contrário, revela-se aos poucos, detalhe por detalhe, nunca permitindo que o visitante a veja em sua inteireza. Beleza, mas vai falar, assim o tom? Não, ele vai carregando mais pra frente também, mas assim, bastante carregado. E as fontes, você vai achando que essa pessoa existe, não vou mentir que não, achando que existe. Então, assim, ó, recentemente, graças à generosa doação dos herdeiros da senhora, que também, enfim, e aí eu tenho pra mim que até esta foto foi inventada, porque na foto de rodapé, numa nota de rodapé, nossa, que trabalhei, o calor não funciona, por isso que demorei para vídeo, sinto falta do meu ar-condicionado, sinto, bom, enfim. Bom, gente, aí vai andando, e aí tem uma nota de rodapé, essa foto, a única que nós temos, é graças ao acervo de fulano de tal, papapá. Aí você pensa, tá, bom, tá, do que trata a história? Então a gente tem esse protagonista que começa criança. Aí no começo você não entende muito bem onde que ele estudou, onde que ele não estudou, enfim. Porque ele é um personagem sem cor, sem vida, cinza. Até a foto, quando retratam, né? Tipo, ele é um homem que não chamava muita atenção, enfim. Mas esse, enfim, faz toda a diferença, porque aí você meio que espera a história engatar em algum momento. Tipo, vai enrolar, mas em algum momento essa história vai andar. Não, a gente entende a relação com os pais, que é praticamente nula, para não dizer zero, e aí quando morre esse menino fica indiferente. Ele não tem relacionamento sexual, tipo, deixa meio claro assim que ele teve, mas que não gostou, e aí se passa, são 2 capítulos, tá? O primeiro capítulo inteiro, ele conversando, e daí aí narra e é arrastado, mesmo para quem gosta de fotografia, a história dele junto com o senhor Kusakabe. Tinha um sebo e o Vazampen, tipo, trabalhava lá, conversava lá, e aí tudo se passa em torno de máquina fotográfica. Aí você fala, só isso? Não, esse é o senhor Kusakabe, porque eu não vou falar o que acontece com ele. Só que o trabalho do Vazampen, aí que tá, é numa casa de banho. Aqui eu separei para dar o tom, aqui ó. O fim da guerra em 1918 passou quase despercebido de Vazampen. Embora bandeiras vermelhas, brancas e azuis enfeitassem a cidade, canções triunfais irrompessem os coretos improvisados e as ruas alegres se cobrissem de serpentinas. Os soldados americanos entraram na cidade num dia tempestuoso de novembro, tocando sem parar as buzinas do modelo FT da Ford, enquanto as moças, carregando braçadas de flores, corriam atrás deles dando vivas. Anatoly.
que não deve ser essa pronúncia, Vazampeni, não viu nada disso. Na noite anterior ao anúncio de que as potências haviam chegado a um acordo, uma criada fora mandada à casa de banhos para comunicar ao senhor Antonelli Vazampini que a corrente fatal de ar frio por fim atingir o senhor Kusakabe. Pronto, eu já dei aí um spoiler. Porque daí esse Kusakabe morre, beleza, né? Tá, porque a participação nem é esse o foco. Mas você viu como é narrado? É desse jeito, em vez de tipo, então chegou a moça, avisou, os aliados ganharam a guerra, acabou. Não, aí vem, passou vento frio, então assim, é muito, muito arrastado, assim, de verdade, bastante. Bom, beleza, já dei bastante o tom. E aí aqui, ó, por volta de 1925, olha os saltos, tipo, virei uma página, pouco antes de fazer 31 anos, escreve. E aí tem algumas mudanças na grafia, por isso que você se convence, porque tem a nota de rodapé, então tipo, acharam isso achado, né, num dos cadernos. Aí olha o tom que é bem carregado, e aí vocês vão entender, ó. A textura... então, por volta de 1925, pouco antes de fazer 31 anos, escreve: a textura de uma cascata de cabelos entrevista esta manhã. Os cabelos eram avermelhados, com flocos dourados, qual carne recém-comprada, e se agitavam sem cessar como se fossem um ser vivo. Os fios individuais não significam nada para mim, mas aqueles feixes, aqueles matagais, aquelas madeixas penteadas pelos 5 dedos da mão ossuda, como me incendeiam de desejo. E continua. Então é neste tom, nessa toada. Bom, aí você vai falar, tá, então a história é um rapaz, um homem de 30 e poucos anos, que trabalha numa casa de banhos. É isso aí. Aí você vai falar, tá, e amante do quê? Então, aí aqui por isso que eu peguei esse livro, só para dar uma explanação rapidinha, para quem se interessar, porque aqui mesmo é justificado que não, mas ao passo que sim, mas eu vou parar aqui se você quiser ler. Então assim, a história é essa, se passa ele numa casa de banhos, ele fica assim observando através de pequenos buracos, pequenas frestas, as pessoas, só que não as pessoas que entram lá para tomar banho, enfim, nessa época, não. É o que dá para ver. Então, o detalhista vem do detalhe. Então, assim, ele pode estar vendo, sei lá, aqui um pedaço da minha tatuagem, mas ele não sabe que está no braço. Pode estar, sei lá, na coxa, na perna, no joelho. E ele, com o senhor Kusakabe, o dono do sebo, ele aprendeu e melhorou o como tirar fotografia. Meio que isso. E aí ele mora sozinho, revela essas fotos e fica olhando. Então, para ele não interessa se é homem, se é mulher ou que parte do corpo, ele gosta desses detalhes e ele se apega muito a esses detalhes. Por isso também é extremamente arrastado o livro. Aí você vai falar, tá, tem um começo, meio e fim? Tem, e eu já te aviso que ele nem existe esse personagem, porque você vai ler, ele vai te jogar o autor, o Manguel, como se ele de fato existisse. Então isso que eu estou falando vai pouco importar, porque você de fato acredita que esse personagem existe, porque você está lendo as anotações, está tudo certo, então está fazendo sentido, beleza. E aí, em um certo momento, a história tem um plot twist, sim, que é no segundo capítulo, que é quando a história anda um pouco mais rápido e que é a hora que você não consegue mais largar. Quer dizer, até consegue, mas eu sou insistente, sou teimosa, não, muito difícil largar um livro e desistir. Então eu queria saber o que acontecia e no final você leva um tapa e assim, vale a experiência da leitura? Vale. Mas assim, essas 90 páginas dava para ter sido escrito em 20. Dá para eu resumir e acabar já a resenha. Bom, vou parar aqui. Se você não se interessou, tipo, não é o livro que eu quero, que eu gosto, tem outras preferências, não vou te culpar também. Aí aqui agora eu vou dar um super spoiler, vou já contar já o filme, então tá avisado. Quer assistir, depois voltar, ler, depois voltar, é isso. Se não, fica, já vou fechar, porque eu não vou me sentir bem, porque eu falei assim, caramba, eu preciso explanar. Ai, não essa revolta, mas aquela história. Abrir um canal literário para dividir minhas impressões, para compartilhar o que eu acho, minhas opiniões, enfim. Não é que eu não recomendo, é assim, se tiver aí na tua prateleira, porque é um livro de 2005, pega e leia. Se você quiser, assim, passar o tempo e, tipo, deixa eu ver se eu concordo comigo ou não, enfim. Se não, enfim, você decide, né? Quem sou para falar se sim ou se não. Bom, aí ele se apaixona, aí ele tem oserija, toque, a relação sexual a outras pessoas ele não quer. E aí você pensa,
tem que ter alguma explicação. Então, em teoria, teria que ter até para justificar se é ou não voyeur aqui na história. Então já falta dado, já começa daí. Mas você que é de psicologia, se interessa pelo tema, então fica aqui que eu vou contar. No segundo momento, ele de fato se apaixona por uma mulher. E aí, gente, nos termos de hoje em dia, que nem tinha como 2005, muito mais 1918, quando a história se passa, o cara é um stalker de primeira, assim, sabe? Ele se apaixona, tá lá um belo dia, enfim, esse senhor Cusack morre, e tipo, não ficou nada pra ele, porque o cara tava super endividado, só ficou com o cachorro. Beleza, aí o cachorro vai acompanhando ele pra tudo que é canto, e aí um dia ele tá lá sentado num café francês, tá tomando um café e tal, que passou a moça, me apaixonei. E aí aqui é relatado de um modo até interessante, não vou ler porque tipo, é uma parte que você fala assim, então né, ele tem sentimentos, aqui antes ele tava ali, trabalho, casa, aquela vidinha bem medíocre no sentido mediana, e olhando as fotos. Mas não narra se ele está tendo prazer ou não, porque o prazer, num primeiro momento, pelo menos no meu entendimento, foi ele está tendo prazer, tentar descobrir que parte do corpo. Tá, é ombro. Tá escrito Bon Jovi. Tá escrito não sei o que. É isso. Me passou essa sensação, mas não de que ele está tendo prazer ou que isso esteja sendo substituído por um prazer não sexual que ele esteja tendo. Ponto. Aí aparece que, daí como todo bom amor, grande paixão, não sei o que, pai se apaixonou pela moça. Até aí, também normal, né? Você tá no café, olhou, e aí ele não tirou essa mina mais da cabeça. E aí ele ficou andando, rondando, zanzando, indo lá nesse café pra ver se encontrava com ela, se descobria alguma coisa dela, enfim. Até que daí um outro belo dia, isso tudo é contado até meio que rápido, porque é no segundo capítulo, que é metade pra frente. As letras são bem grandes, tá? A fonte, tá? Então, assim, é uma leitura rápida, é que ela engasga nesses trancos, mas que para mim também é para ser detalhista e percebendo as coisas, ou talvez era para ele deixa inteira, do tipo, acorda aí, o cara não existe e você tá achando que existe. Enfim, daí eu caí. Nem vou negar. Pois bem, aí a gente vai continuando com a história. Aí ele vê essa mina de novo e segue ela, sem que ela veja que ele tá seguindo. Segue a pé, com o cachorro atrás, a mina vai na feira, compra os negócios, com uma galinha, um frango que ela vai fazer, tipo, a galinha tá meio que caindo assim, sabe, da bolsa, meio morta, não sei o que, aí ele vai e fica assistindo de uma janela meio que bizarra aqui, como é descrito, que é tipo um sobrado, aí ele sobe sei lá onde, que o cachorro fica sei lá onde embaixo, então é uma bizarrice você imaginar como que ele tá pendurado nessa janela, vendo a mina assar o frango, cozinhar o frango, comer, não sei o que, depois tira echarpe, depois tira chale, depois tira não sei o que, e ele lá, tipo, todo felizinho vendo ela. Aí, gente, aí tipo fica um realismo bizarro. Porque o que acontece? Ele cai em cima do cachorro, uma cena que é tragicômica, aí você nem quer rir, aí o cachorro tá atacando ele, aí as pessoas atacam ele porque o cachorro tá dormindo, se assusta, aí todo mundo se assusta, a mina se assusta, e é meio que do nada, assim, tipo, tem um evento, aí não vou contar, porque aí vai ser engraçadinho se você quiser ler, mas é tipo, porque ele vai com uma máquina, vou contar, ele vai com uma máquina fotográfica, e aí essa máquina fotográfica, que ele já tá aperfeiçoando com o passar do tempo e tal, ela dá um flash assim, e aí a mina se assusta, e aí ele cai em cima do cachorro, aí as pessoas correm, aí ele sai correndo, aí sai aquela coisa assim, porque tipo, né, e aí ele deixa bem claro aqui, aí essa parte que eu vou ler pra vocês, que na hora eu tava pensando, poxa, então ele é voyeur, eu já estava pensando, mas não só nessa parte, na questão do ele olhar pela fechadura, a casa de banho e tal, mas muito pouco dado, então assim, muita descrição para muita coisa que esse mesmo número de páginas poderia trazer mais coisas, tipo o Bartleby também, que é isso, tem mais 90 páginas, mas a gente tem mais conteúdo, além dele ficar falando eu prefiro não, eu prefiro norte, aqui a gente não tem isso, a gente não tem uma simpatia para esse cara, e nenhuma antipatia, nada, tipo cinza, não à toa é martelada essa cor cinza aqui em vários momentos. Bom, pois bem, aí ele cai e vai parar lá na casa que ele mora, alugado sei lá onde, sozinho, e aí beleza, ele puxa lá um caixote de feira, sei lá que, cheio de foto, meio que me deu a entender, tipo Polaroid, sabe, as fotinhos, dessas partes todas que ele tirou escondido de todo mundo dessa casa de banho, e aí é um nacho de cabelo, um pedaço aqui, não é nada pornográfico, não tem isso.
mas ele gosta. Daí você pensa, é um hobby? Então, mas é estranho também para ser um hobby essa não dedicação que ele tem, porque aqui, né, tem hobby, tudo bem, tem também uma dedicação, mas essa fixação, esse é o termo, essa fixação que ele tem com essas fotos e de repente ele tá, enfim, um cara estranho, cara estranho. Se você gosta de livro com gente estranha, aí o livro é pra você. Bom, pois bem. Aí ele mesmo, o autor, faz uma defesa, faz uma defesa, e aí também fica um pouco, quando ele se apaixona, aí ó como também é truncado. Os poetas nos ensinam que para o amante, esperar causa ao mesmo tempo enlevo e dor, mesclando a alegria da expectativa com a agonia da incompletude, um estado de ser sobre o qual reinam simultaneamente Vênus e seu séquito de Cupidos e Saturno, o senhor da melancolia. No ato de contemplação, o amante congela o ser amado num espaço-tempo em que nenhuma transformação física, nenhuma alteração de hábitos, nenhuma mudança de sentimento ou condição afeta minimamente a gélida realidade de seu amor. Para o amante, o tempo não é um ladrão, e sim um provedor, um mago generoso e portador de presente, entre os quais sobressai o prolongamento, e aí vai continuando. Tomara que o autor não derrube as coisas. Aí vai continuando. Aí aqui é uma canção de não sei quem, do século XVI, transcrita por não sei quem, não vou me aventurar a falar o nome, mas é bonitinho. Resume perfeitamente essa dicotomia, isso eu achei bonitinho. Nossa, gente, estou morrendo de calor. Em que nos parecemos, eu e meu amor, com a neve de maio, meu bem, por sua brancura e tão bela, e eu ao meu derreter por ela. Aí é bonitinhos, né? E tá em francês também essa trecho da canção. Então, daí nada te faz crer que o Vasenpein não exista. Bom, beleza. Aí tem esse corre todo, ele pega todas as caixas. Aí ele faz a defesa dele aqui. Aqui, eu separei aqui. Meu Deus, aqui. Separei aqui. Não, separei isso aqui não, né? Essa manta. É que eu achei que não fosse dar spoiler, mas né, quem sabe tá aqui já há um tempinho. Eu ligo a câmera e vou falando. É porque tá bem no fim. Enfim, ele morre tão trágico. Era isso que eu ia separar. Na verdade, eu separei tudo que eu queria mesmo para ler para vocês. Eu só queria chegar nessa parte do voyeur, porque ele fala, daí ele não é voyeur. Aí eu, opa, peraí, mas por que então ainda o narrador está defendendo assim no sentido, é um transtorno, é uma parafilia. Eu já vou chegar aqui para vocês para explicar para quem se interessa e está aqui até agora. Enfim, é que eu tinha separado, depois eu assisto minhas resenhas e falo, caramba, poderia ter ficado melhor, poderia isso, poderia aquilo outro, enfim. Eu separei, mas saiu. Bom, aí tem uma questão, não, gente, mas isso é importante. Bom, enfim, aí tem essa questão assim, mas não pense você, o autor conversa aqui com você. Peraí, eu separei, eu falei importante, peguei isso aqui. Aqui, desculpa gente, vamos lá. Aqui ó, voyeur possui uma conotação escabrosa, uma acusação implícita de práticas eróticas indecentes em que o prazer sexual resulta da invasão visual do reino privado de outrem. Vasenpein não invadiu o espaço alheio, pelo contrário, deliberadamente permanecia no umbral do ser físico de seus fregueses, deixando que a lente, e não seu olho, capturasse um detalhe, quase qualquer detalhe, oferecido pela sorte e pela combinação incalculável do tempo e espaço. Toda a sua arte dependia de uma confluência de anonimidades em que nem observador nem observado tinham conhecimento de suas respectivas identidades. Então, aí aqui, eu já gostei dessa parte aqui, ó, deixando que a lente, não seu olho, capturasse um detalhe. Então, este detalhe é a lente, não é seu olho? Não, é teu olho através da lente. Então, aqui, ó, Vasenpein, ele continua, não era um espectador, era um ator à espera do sinal para entrar em cena, que daí era a fotografia. Então, essa definição que ele mesmo dá de voyeur não está correta.
E agora eu vou explicar para vocês por que não está correto de acordo com o que a gente tem de mais recente, que é o DSM-5, o manual diagnóstico que a gente segue, nós psicólogos, médicos psiquiatras. A gente não funciona no calor. Me irrita mesmo no calor. Enfim. E aí ele continua a defesa dele do tipo, como terá Vazampane conseguido tirar essas fotografias sem ser flagrado durante tantos anos? Como terá podido trabalhar em segredo com tamanha eficiência na atmosfera úmida e sombria do banho público? Sabemos que aperfeiçoou o mecanismo da fotografia. Beleza. Mas aqui a gente tem, vamos ao transtorno para quem gosta. Quando ele fala não pela lente, isso pouco importa, porque a pessoa pode pôr um binóculo e assistir o outro. É que hoje em dia também está tão complicado esse negócio de internet, mas vamos à definição clássica. Aqui, quando ele fala possui uma conotação escabrosa, a gente é um transtorno. Todo mundo tem algum transtorno e esse é um transtorno da sexualidade. É um transtorno da personalidade, da sexualidade, e aí a gente tem vários subtipos aqui no meio. Aí eu separei para vocês, para ler, para ninguém ficar assim assustado, eu separei aqui para explicar para vocês bem rápido, para leigo, para quem não é, eu peguei esse aqui, um basiquinho para que a gente consulta rapidinho. Hoje, nos dias de hoje, no DSM-5 ele está como transtorno parafílico, transtorno voyeurista, beleza. Aí, a definição de transtorno parafílico: considera-se sexo saudável aquele que almeja obtenção de prazer e ou procriação. A parceria natural para essa prática é um ser humano adulto e vivo. Quando, de forma exclusiva ou prevalente, a finalidade e ou parceria diferem das acima referidas, caracteriza-se o transtorno da preferência sexual ou transtorno parafílico. Aí aqui, os mais frequentes, eu vou ler só o que se refere ao Vazampane. Voyeurismo. Qual é a nossa definição? Observação rotineira de pessoas em atividade sexual ou se despindo, o que leva à excitação e à masturbação, sem que as pessoas observadas tenham conhecimento disso. Pois bem, então aqui a gente tem. Então é isso. Aí você vai falar, por que é um transtorno? É um transtorno se a pessoa só chega ao prazer observando desse modo que eu li segundo o livro manual. Porque o normal, dois adultos, entende? Dois adultos, não estou falando gênero, sexo, dois adultos vivos, porque tem outros transtornos também, enfim. E quando aqui fica, se não ficou claro eu vou explicar, o voyeur, a outra pessoa não sabe que está sendo observada, porque se ela soubesse já não caracterizaria o voyeurismo. E porque a pessoa se excita e se masturba e assim chega ao orgasmo, por assim dizer, porque porque em se relacionando com outra pessoa, numa relação sexual, não vou usar o aspas normal, porque não é isso, mas num outro tipo num relacionamento, é estranho falar para quem é psicólogo, enfim, como eu não sei para quem está chegando esse vídeo, não é o meio mais saudável, e na verdade isso é só desse modo que a pessoa chega aos finalmente, por assim dizer. Então assim, não é a relação sexual que satisfaz, é só o observar. Como aqui a gente tem um personagem que observa as fotos, ele não está tão vendo as pessoas se despindo, não, ele não está vendo, e aqui fica bem claro que ele não gosta de ver essa parte. Ele escuta porque o chuveiro lá ligou da casa de banho, e aí ele vai tirar as fotos pelos buracos que dá. Então ele também não sabe de que parte que ele está tirando foto, mas o olhar depois, a foto dá muito prazer. Então aqui eu já não bateria também o martelo nisso, porque falta mais dados pra gente saber. E aí, então, por isso que a gente tem oseris, a gente todo profissional, a gente pesquisei no Google, não dá para pesquisar no Google, não dá para olhar, porque a gente tem que levar outras questões em consideração. Pois bem, então aqui eu bateria o martelo? Não, por quê? Pela última cena ainda. Porque primeiro ele não está vendo, ele não está se excitando com aquilo, em nenhum momento é narrado que ele se excita com aquilo, que ele tem prazer com aquilo, e que daí ele não deixou, daí ele não quer se relacionar com alguém. E aí de repente ele se apaixona com alguém. Será que se ele tivesse tido uma relação com ela, cairia por tabela? Então são muitos e sis, mas aqui dando foco e já finalizando essa questão do transtorno.
Teve o corre todo, que ele caiu, tirou flecha, a moça se assustou, gritou, pá, aquela correria, ele chega, pega um monte de foto, que não é de nenhuma parte em específico, então a gente tem só a questão do olhar, o olhar através da lente, e aí aqui tá certo o narrador nesse sentido, porque é só depois da revelação, ele não tá vendo ao vivo. E não tá claro, então já não daria pra, por si só com isso que é narrado aqui, pra gente dizer que sim, ele tem um transtorno parafílico. Não daria. Só que no final, quando ele pega todas as fotos, é horrível o final, mas eu já tô aqui na parte do spoiler. Aí ele pega todas as fotografias, todas, e joga na cama e começa a se esfregar. Mas daí aqui entra outro transtorno ainda também. Aí você vai fazer esfregar onde? Nas fotos. Aí ele começa a se esfregar nas fotos. Então você já imagina aquela cama cheia de fotografia e ele se esfregando. Aí já é tipo, pô. Então será que isso seria o correlato do ele tá assistindo ou ele sempre fez isso? Porque daí eu vou repensar o que eu acabei de dizer que não levaria em consideração. Percebe? Aí beleza, só que ele conseguiu tirar foto dela também. E aí quando ele consegue tirar foto dela, ele tem um ataque de fúria quando ele joga todas as fotos fora e daí só põe a dela na cama e faz a mesma coisa. Aí você já fala, aí tá, então aqui o buraco é mais embaixo ainda. Pois bem, e depois disso, este quarto pega fogo, porque ele toca fogo no quarto. E aí assim acaba. Desse jeito bizarro, que você fala assim, não, eu li tudo isso, que daí o resumo do livro, que em 30 segundos eu consigo fazer, tá, é um cara que tira foto na casa do banho, e depois ele tem prazer em ficar olhando essas fotos, teve uma vidinha bem medíocre, depois se apaixona, segue a mina, descobre onde ela mora, sobe, tira foto, flecha, assista, sai correndo. Não sei que outras questões internas afloraram, e aí jogou as fotos lá em cima da cama, botou fogo. Aí você fica, morreu ele, morreu o cachorro, mas ele morreu antes do fogo pegar, e aí assim, onde poderia ser mais detalhado, não é. Então assim, é um livro interessante, bizarro, com protagonista zero carisma, se você gosta disso, se dê uma chance. Não é um livro que eu leria, é que eu não gosto de me desfazer de livros. Mas não é um livro que eu daria de presente, que eu releria, que eu... Nossa, que livro fantástico. Não. Como eu disse, me lembrou um pouco o Bartleby, mas ainda o mesmo final que teve, aqui tem vídeo no canal, foi a minha primeira resenha, não é que é estranho, mas o Bartleby você ainda fica pensando, você não esquece daquele personagem. Aqui é tipo, tá, tirou foto, aí dá uns detalhes, fala da máquina, foto. Pra quê? Pra quê? Enfim. Tá aí, resenha já super longa, nem vou chamar o cão, que não tá aqui na altura do ventilador. Nossa, tá demais. E é isso, gente. Resenha de hoje, o amante detalhista. Uma resenha um pouco diferente. Pra quem é estudante vale, principalmente quando vocês estiverem no penúltimo ano de faculdade estudando transtornos da personalidade, enfim. Aí vem, Arthur, vamos despedir, viu? O cachorro tá morrendo de calor também. Aí vale a experiência de você ler, mas falta coisa para poder bater o martelo ou não do que é, do que não é. Gente, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito e ficou aqui até agora, por favor, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Falta pouquinho para o canal completar 1 ano e 1000 inscritos. Se não por mim, pelo cão que lê, que tá morrendo de calor. Gente, é isso. Até os próximos vídeos do canal O Cão que Lê.